Tá. Bom, gente, visto o Centro de Capitães, todo esse arcabouço histórico que a gente tem aqui no Centro de Capitães e que o comandante eu tive a honra de ouvir do comandante Gondá, agora nós vamos saber mais do comandante Gondá. Comandante, diz pra gente, na época que o senhor, o que fez isso aí pra Mercante? Olha, eu conheço a Marinha Mercante desde criança, porque o meu tio, Manuel Teixeira Gondá, era comissário do Lloyd brasileiro. Inclusive o navio dele, que ele viajava como terceiro comissário, era o navio Alegrete, navio escola, e o navio foi torpedeado pelos submarinos nazistas. Não, na altura do Mar do Caribe, na América Central. Então, eu desde criança já conhecia a Marinha Mercante. E ele era um sujeito muito bem-humorado, como meu pai era, e também toda a família, nós somos assim, bem-humorados, né? E ele me contava as histórias, principalmente as histórias mais engraçadas, pitorescas, inusitadas da Marinha Mercante. Então, com isso, eu já conhecia a Marinha Mercante desde criança. Então, a Marinha Mercante já faz parte... Já está no seu sangue? Já está no seu sangue, porque o meu tio era comissário, já falecido, e o meu pai também deu aula na escola de Marinha Mercante. Mas já existia o CIAGA e o CIABA? Não, o CIAGA foi inaugurado em 71, mas antigamente a escola era nas dependências do Lloyd brasileiro, que era chamada Escola Valita. Olha. Depois, então, em 1958, naquela foto antológica que eu gostei, que o CIAGA deu início ali nas instalações de Olaria, ali na Avenida Brasil 920. Mas sempre pertenceu à Marinha, não? Sempre pertenceu à Marinha. A Marinha sempre fez parte, sempre foi a... a Marinha sempre foi... Sempre chancelou a Marinha Mercante. Isso, viu? Isso eu não sabia. E você sabe, bom, Não, isso eu não sabia. Eu sabia que de um tempo depois a Marinha tomou conta e tudo, mas eu não sabia que anteriormente também era Marinha. Era Marinha. A Marinha foi inaugurado ali a Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro. O meu pai, que era músico, fez a composição do hino, Singrar o Mar Imenso e Fascinante, que os alunos cantam até hoje, né? Eu tenho muito orgulho disso, eu fico emocionado quando eu ouço os alunos cantarem o Singrar o Mar Imenso e Fascinante. E depois, então, em 1971, aí, como a Marinha sentiu a necessidade de agregar ali mais tripulantes envolvidos no centro, né? Ou seja, mais tripulantes de navios ali, não era só os oficiais, porque a princípio formavam os oficiais de náutica, máquinas, rádio e comissários. Entendi. Depois acabaram os oficiais de rádio, os comissários, mas tinha que formar marinheiros e cursos de adaptação para eletricistas, cozinheiros, sargefeiros. Então, em 71 foi criado o Centro de Instrução Almirante Graça Ângela. Nessa época o CIABA não existia, só o CIAGA. O CIABA existia em termos da Escola Antiga do Pará, que depois se transformou em CIABA. Aliás, a primeira escola pioneira foi a navegação fluvial. Né? Tá vendo? Mas depois surgiu o CIABA, que é o Centro de Instrução Almirante Graça Ângela, e hoje, paralelamente, os dois centros são dois grandes centros de instrução, centros de excelência, né? Que tem um excelente ensino. Os alunos hoje em dia saem mais preparados operacionalmente do que a gente saía na nossa época. Né? E na sua época, como é que era existia praticagem? Existia. Como é que era, comandante? Olha, se eu saía de lá, já ia para o navio? Já. Eu entrei eu fiz um curso na IFON, porque foi numa época em que a Marinha Mercante precisava de gente, formar gente. Estava em expansão o primeiro plano de construção naval. E precisavam formar oficiais com certa celeridade, com certa agilidade. Então, foi formada uma turma especial, que nós já entramos já no terceiro ano da escola. Fizemos uma prova de matemática e física, eram poucos candidatos. Era difícil a prova? A nível de segundo grau. Eram poucos candidatos, eu tive a facilidade de passar e eu já estudava História Natural. Eu deixei a música, deixei a História Natural, né? E consegui me identificar muito com a Marinha Mercante. Ainda toca alguma coisa? Eu estou meio enferrujado, né? Estou meio enferrujado porque a música você não pode parar de praticar. Tem que praticar. E com isso eu deixei de praticar. Então, de vez em quando, de ouvido, ainda sai algum arranhãozinho. Olha, tá vendo? Mas
Mas, voltando à nossa Da praticagem. à praticagem, nós fizemos um curso expedito, um curso rápido. Tive o prazer de ter o Menezes como colega de turma, Olha, né? O Gama, que é vice-presidente do ICM também da nossa turma. Nossa turma foi uma turma muito privilegiada, uma turma muito feliz, né? Nos formamos e fomos em seguida, no dia da formatura, no dia seguinte a gente embarcava, porque a praticagem era de 6 meses. Quando eu já entrei, já era Ciaga, já existia Ciaga, foi em 1973, 74, já era Ciaga, né? E a praticagem era de 6 meses. O primeiro navio que eu embarquei foi o Olinda, um navio da Aliança, e o primeiro navio a gente nunca esquece, né? E assim eu abracei a carreira do mar e não saí mais da Marinha Mercante. Sempre foi em container, comandante? Não, o Olinda era um carga geral. O container não existia naquela época. De vez em quando embarcava um container ou outro. Eu viajei em carga geral, viajei em navios graneleiros, viajei em navios frigoríficos, viajei posteriormente em navios com containeiros da Aliança, os DST-14 que foram adaptados para containers, né? O Ana Luísa, Bianca, Renata, Alessandro. Depois eu viajei nos graneleiros, meu primeiro comando foi o Daniel, um graneleiro. Já comecei a comandar como cabotagem ainda na Aliança. Depois é que vieram os porta-contentores, apareceram os porta-contentores. E a Aliança também comprou da Transmol aqueles Vollenhof, Betelgeuse e Bellatrix, e a Aliança passou a adotar o nome de Aliança Maracanã e Aliança Ipanema. Eu comandei esses 2 navios também. E meu último comando tem sido dos navios novos da Aliança, que é chamado de Explorers, né? A American Vespúcio, Sebastião Caboto, Bartolomeu Dias, foram os meus últimos comandos da Aliança. E com 65 anos, a gente não para, mas é parado. Com 65 anos, respeitando aquela política alemã, da Aliança Hamburgo-Sul, e agora a MESC adquiriu Hamburgo-Sul. Talvez ela tenha uma maior flexibilidade. Mas no período em que eu saí, eu já ainda era Hamburgo-Sul, e com 65 anos, eu e outros colegas, todos que foi fazendo 65. Eles pararam vocês, porque senão vocês não param, a gente, né? Porque senão não ia parar. Eu parei com 43 anos. Imagino. Comandei 30 anos, que eu comecei a comandar muito cedo. Eu fui muito pouco piloto. Eu sinto que eu precisava ser mais piloto para aprender e para ver mais coisas, entendeu, Luiz? Para a gente aprender e ver como é que saem as coisas, como é que a gente faz, como é o desdobramento disso, Mas na época, eles promoviam a gente porque precisava de gente. Entendi. Né? E eu veio o primeiro plano de construção naval, veio o segundo plano de construção naval, e saindo navio, estareiro do Brasil, produzindo navio, então de forma que precisava de gente. E a escola tinha pouca gente. Formava pouca gente. Ultimamente, nos últimos 20 anos, a gente tem formado grande número de alunos. Mas na nossa época, eram turmas. A minha turma tinha 40, 45 alunos. Hoje em dia, é tão difícil. As pessoas, tem gente que não conhece a Marinha Mercante. Imagina naquela época. Não conhecia. Tanto é que, como eu disse, o nosso concurso foi um concurso simples, poucos candidatos. Talvez por isso eu consegui passar. Eu passei muito bem, mas eu fui muito feliz na minha profissão, graças a Deus. Lógico que eu passei dificuldades no mar, toda profissão passa, diversos desafios, mas se eu fizer um apanhado desses 43 anos que eu naveguei para 4 continentes do mundo, mais de 50 países visitados, não sei quantas cidades, visitei muito o Porto de Roterdã, o Porto de Santos, Rio de Janeiro, New Jersey, nos Estados Unidos. Qual foi o mais difícil, comandante? Tem diversos desafios. É difícil vocês dizer mais difícil. As dificuldades eu passei muitas, né? Mau tempo, tempestade, furacão. Nossa. Mas eu viajei para 4 continentes, passei quase todos esses canais que existem. Né? O canal Panamá, Suez, Estreito de Magalhães, né? E o canal muito bonito, nós falamos em canais, é ali o canal Mediterrâneo, onde começou a civilização do mundo, né? E a emoção de estar num lugar assim, pela primeira vez? Pela primeira vez é bonito. Depois você acostuma, aí cai na rotina. O marinheiro é assim. Tanto é que o marinheiro, quando chega num porto, quando você vai embarcar na Marinha Mercante, você quer conhecer as grandes metrópoles, né? Puxa, Nova York, New Jersey, Amsterdã, né? Oslo, né? Cape Town,
Mas depois que você está engajado na profissão, você vai para aqueles portinhos pequenos onde você conhece mais gente. É verdade. É verdade. Não, eu acho interessante, comandante, porque como eu até comecei, a gente começou conversando, eu olhando assim os novos, numa live que eu estava assistindo dos novos chegando agora, e eu vejo que não muda muito de um tempo para o outro, eles têm a mesma coisa, é o mesmo pensamento. Eu vou me formar, mas eu tenho vontade de ir lá para fora, de fazer um intercâmbio para eu ver como é que é. Eu acho que não muda muito, assim, aquela vontade de ir lá para fora, para ver como é que é lá para fora. O senhor acha que tem essa diferença da navegação daqui, da cabotagem, ou a de lá de fora, que é de longo prazo? Tem muita diferença, né? Lá fora as cobranças são maiores, sempre foram maiores. Já começa pela língua, né? Por exemplo, você vai num porto em que o pessoal não é muito adepto a falar o inglês, na França, por exemplo. Eles não gostam muito de falar inglês, então a gente só fala com os agentes, né? Normalmente com a estiva, você vai conversar com a estiva, você tem que arranhar um francês. Às vezes você vai num porto, por exemplo, dentro do Mediterrâneo, no Mar Negro ali, Varna, na Bulgária, ou Constância, na Romênia, eles só têm que falar a língua deles, né? Se bem que o romeno arranha um pouco o espanhol, né? É uma língua mais ou menos, o nosso portanhol, né? Entendi. Mas, por exemplo, em Wismar, quando os países da cortina de ferro, Wismar, Rostock, eles não falam inglês. A gente procura falar, a gente aprende aquelas frases básicas. Olha, eu queria colocar aquela carga ali, o porão tal vai abrir tal hora, que horas vai encerrar a operação, quando eu quiser fechar o porão por causa de chuva, o que é que eu faço? Eu estou falando em termos de carga geral. Sim. E contêiner não tem mais nada desse problema. Mas é isso, então a gente se envolve em usar a língua local para conversar com as pessoas. Né? O inglês a gente falava mais com os agentes. Por exemplo, você vai subir o Rio São Lourenço, né? Até Les Écoumans, Quebec, se fala francês. A partir dali, Montreal já é inglês. E a diversidade de pessoas dentro do navio, comandante? Olha, eu tive a sorte de viajar com grande parte de brasileiros, daquela marinha mercante antiga. De vez em quando tínhamos, hoje em dia tem mais estrangeiros na marinha mercante. Eu digo na empresa que eu conheço, uma excelente empresa, Aliança Navegação. Né? Mas o tempo que eu viajei de marinha mercante foi quase que totalmente com brasileiros. E é muito bom, o brasileiro é um bom trabalhador, é um braço muito forte, né? Ele é muito sentimental, né? Ele se sente. Mas na época que eu viajava, que eu embarquei, principalmente em meus primeiros embarques, antes desse regime de 1 por 1 que existia hoje, você embarcava e sumia no mundo, né? Quanto tempo de embarque o senhor já pegou mais longo? Foram 6, 7 meses. Nossa. Na linha do que a Aliança fazia para a Europa, a Aliança dividia com o Lloyd nas conferências de frete a Europa, dividia um pouco a parte do Mediterrâneo, às vezes, e também Mar do Norte e Escandinávia. Então nós saímos do Brasil, embarcávamos, saímos do Brasil, talvez fosse 3 semanas de Brasil, depois Mediterrâneo, depois Mar do Norte, atravessava aqui o canal, ia para Escandinávia, ficava 2 meses rodando pelos portos escandinavos, pelos portos nórdicos, depois passava aqui o canal de volta, sempre parando em Hamburgo, né, que Hamburgo era a sede da Europa, né? Entendi. E Rio de Janeiro era a sede aqui do Brasil. Quando chegava no Brasil, e a saudade da família? Olha, o melhor momento do marinheiro é chegar. O desembarque. Não é o desembarque, é chegar. Chegar Entendi. em casa, saber que tem alguém te esperando é a maior felicidade que tem. É o Porto Seguro. É a alegria de um barco voltando, como canta Dolores Duran, né? É o melhor momento do marinheiro, é esse. É o momento mais feliz do marinheiro, é o barco voltando. Mas o que eu estava comentando nos canais é que ali no Mediterrâneo tem uma passagem muito bonita, no canal de Dardanelos e Bósforo. A gente passa do Mar Egeu, passa o canal de Dardanelos, entra no Mar Mária, e saindo do Mar de Marmária, passa o Bósforo e entra no Mar Negro. Nossa. Esses portos que eu te falei, tanto de Varna como de Constância, e Odessa, é no Mar Negro, né? Odessa, onde agora está ocorrendo essa guerra terrível Sim, aí, né? E ali, quando eu fui, ainda era Rússia, né? Não era Ucrânia, era Rússia, né? Ainda existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É tão bom. Eu acho, assim, interessante porque eu fico
eu sou entusiasta, né? Eu sou uma curiosa, né? Você conhece há um tempo, você sabe que eu gosto de aprender, né? E eu fico ouvindo a história, a pessoa que mais eu acho que tem mais história para contar é o Comandante Gondar. Assim, eu sei que tem outros para contar, mas eu gosto porque ele passa tudo com tanta clareza e facilidade pra gente, e é uma forma assim, a gente acaba aprendendo de uma forma tranquila. E, comandante, das suas experiências, assim, qual foi a mais curiosa? Assim, um embarque que o senhor nunca esqueceu? Olha, tem diversas histórias, tanto é que eu coloquei por falar em aprender, primeiro, só lembrar que eu aprendi muito com você na DPC também. É uma troca. Hoje em dia eu trabalho para a empresa nessa parte de certificação, né? Trabalho também, às vezes faço muitas visitas ao Tribunal Marítimo para tirar um REB, um pré-REB. De vez em quando eu encontro com o comandante no tribunal. E ainda tenho as instruções da Luísa. Na capitania. Só ele tem paciência para... E a Luísa me ensinou muita coisa quando você estava lotada na DPC, passou muita informação. Mas existem diversas experiências boas, experiências mais pesadas. Eu procurei colocar em livro, eu escrevi 4 livros de histórias engraçadas e pitorescas, inusitadas, que os marinheiros se envolvem. Tem diversas histórias aqui. Eu quero mostrar. Eu escrevi um livro, olha, vamos por ordem. Esse aqui foi o primeiro. Olha. Esse foi o primeiro. Olha que legal. Esse foi o primeiro. Vai ficar, tipo, assim, ó, marinheiras e brejeiras. Mais de uma em cada porto. Viu? Brejeira é o quê? Brejeira é engraçado, é pitoresco. Pro pessoal que toma cerveja, viu? Brejeira é pitoresco, é engraçado. Não é breja. Breja não é cerveja. Não é de breja, não é de breja. É porque existe uma expressão em Portugal, esses casos são muito brejeiros, eles falam assim. Então, brejeiro significa uma história engraçada. Esse aqui eu só tenho esse exemplar, não tem mais, porque esse acabou. Mas eu tenho esse em e-book. Né? Esse aqui foi o segundo livro. Também, segundo Marinheiras e Brejeiras 2. Né? Nossa, imagina como deve ser. Esse aqui é o Marinheiras e Brejeiras 3. Para você ver como é que tem história para contar. Esse aqui é o Marinheiras e Brejeiras 4. Eu nunca fiz lançamento, mas esse aqui eu estou com vontade de fazer um lançamento. Gente, aí tá igual a história do Batman, da Marvel, né? Olha quantas histórias. Nunca acaba a história. Olha, cada livro eu levo 25 crônicas. Então, por exemplo, só esses 4 livros já são 100 crônicas. E esse livro chama-se Entre Cristas e Cavalos, Lições ao Nível do Mar. Quer dizer, eu dei um ar bonito, um título bonito. Poético. A gente vive entre cristas e cavalos. A nossa vida realmente, ou nós estamos na crista, ou estamos no cavalo. Ou estamos na crista, ou estamos no cavalo. Tentei fazer um livro sério, mas também não consegui, não. Era para ser poético. Eu não consegui, não. Mas esse aqui tem histórias mais sérias. Né? Tanto é que teve uma menina que leu e chorou. Ela chorou. Chorou. Eu falei, mas eu não fiz o livro para você chorar, eu quero que você chore de rir. Mas ela chorou. Mas aqui eu conto um fato interessante da passagem das pioneiras da Marinha Mercante. Quando as mulheres chegaram na Marinha Mercante, a crônica chama-se, como é que eu escrevi assim? Eu escrevi a saga de uma pioneira. Então aqui eu conto como as brasileiras, como as estrangeiras chegaram na Marinha Mercante. A IMO descobriu que não impedia que a mulher fosse para a Marinha Mercante, entendeu? Até que conseguiram abrir só em 2000, acho que em 2000 é que elas começaram a navegar, começaram a fazer praticagem. Como é que foi essa chegada da mulher na Marinha Mercante? Olha, como é que vocês aceitaram isso? Olha, na época, o senhor lembra? Eu me lembro, como nós aqui já estávamos preparados para isso, eu já tinha ido às escolas e visto as moças nos bancos escolares, eu já sabia que elas estavam preparadas para assumir. A gente sentia, até pelas perguntas inteligentes que elas faziam. Agora eu pensei, como é que o navio vai receber essas moças agora? E realmente foi um choque. Porque a Marinha Mercante, Marinha Mercante... Mas não tem uma tradição, um negócio desse de mulher a bordo dá problema? Tem. Mas hoje em dia, essa superstição já caiu. A superstição acabou, tá, gente? Existem outras que ainda estão de pé, mas essa já caiu. A mulher conseguiu quebrar esse paradigma. Mas, veja bem, a Marinha Mercante é uma profissão milenar. A Marinha Mercante existe
E a Marinha Mercante existe há 1000 anos, talvez exista isso, a Marinha, o comércio marítimo. Né? E era um universo totalmente masculino. Né? Como chega uma mocinha a bordo, novinha, toda bonita, né? Para assumir um cargo de oficial, o marinheiro, não vou aceitar ordens dessa garota. Imagina uma chefe de máquina. Essa é minha filha. Teve um caso interessante que a Gabriele me contou. A Gabriele dá aula no SIAG, hoje ela dá aula no SIAG e prepara comandantes militares. Olha que professor do SIAG. Teve a Vitória Régia, a Vitória Régia foi a primeira oficial a engajar como oficial a embarcar. Aí o Delene foi a primeira comandante da Marinha Mercante. Né? E a turma dela conseguiram grandes méritos. Esse ano passado teve inclusive a festa dos 20 anos da primeira turma de mulheres que foi formada. No Rio de Janeiro tem moças inteligentíssimas. A Isis Borges foi a primeira oficial de máquina da Marinha Mercante. Né? Como eu citei o caso da Daisy, né? A Daisy, hoje em dia, ela comanda acho que há 8 ou 10 anos. Ela foi pioneira no comando do navio Heavy Lift aqui no Brasil e a primeira mulher a comandar um navio porta-contentor. Tá navio vendo? de quase 5 mil contêineres, poxa. Tá vendo? Um navio que leva 5 vezes o Flamengo, o Copacabana. Nossa. E foi Olha, sério, olha, primeiros eu tô arrepiada. Sim, mas tá vendo? É bonito a quer dizer, história. o homem vai sendo superado, não é? Não é que vai sendo superado, a mulher vai ocupando o espaço dela. Mas tem história, e essa história das pioneiras que eu cito, eu conto como elas, as primeiras, sofreram pressões. A Gabriele mesmo, que dá aula no SIAGA, ela contou um caso que quando ela embarcou no navio, o contramestre foi o comandante. Falou, olha, se essa moça embarcar, eu saio. Olha. E tem diversos casos, e casos até que incomodam, como assédio moral e assédio sexual, você sabe que existe, né? Sim. Mas vamos contar um caso engraçado? Vamos contar um caso engraçado. Vamos. Esse livro, quando você ler a saga das pioneiras, você vai chorar também. Você vai chorar. Mas vamos contar um caso engraçado. A Vitória Régia foi a primeira mulher da turma dela. A Ildelene era da turma dela. Mas ela, talvez por questão de dias, foi a primeira a ser nomeada oficial. E engajou num navio da Aliança, ela praticou no navio da Aliança e foi nomeada oficial. O Centro de Capitães fez uma homenagem a ela. Né? E ela ia chegar em Fortaleza, a cidade onde ela mora, tinha um banner na cidade, Vitória Régia, primeira mulher na Marinha Mercante, e a cidade estava envolvida naquele evento. Né? Ela estava no navio Leblon, era um navio muito bonito da Aliança, onde o comandante era muito vaidoso. Então o comandante começou a perder foco em relação à Vitória Régia, que era uma moça novinha. Sim. Hoje ela está na Marinha, hoje ela serve na defesa. Ela passou por 4 anos. Bom, aí quando o comandante, ao saber que a reportagem vinha na visita do navio, assim que o navio atraca em Fortaleza, né, ele colocou a sanefa na escada do navio, o nome do navio, na Aliança do Leblon, preparou o uniforme, botou as medalhas, poliu o cinto, né, todo bonito, engomado. Quando os repórteres subiram, ele foi para o porta-logo. Eu sou o comandante. Aí passaram por ele, não, cadê a Vitória Régia? Tá vendo? Acabou. Aí ficou para trás. Ficou. Quer dizer, ele não, naturalmente... Ficou coadjuvante na história. Não se reconheceu que aquele momento não era dele. Aquele momento era dela. Porque ele estava ali por causa da Vitória Régia. E não por causa do homem que já estava na Marinha Mercante mais do que cascuda, né? Ele virou um coadjuvante, né? O protagonista naquele momento era a Vitória Régia. E ainda mais esse nome, né? Vitória Régia. Eu acho que nem coadjuvante, né? Eles foram entrevistar a moça e a imprensa foi a bordo e fizeram entrevistas, depois foi embora. Não tomaram conhecimento de mais nada, né? Ai, meu Deus, imagina, como o senhor falou, ele é tão vaidoso, né? Mas existe essa vaidade, isso Existe. Ainda existe. Eu digo isso pelo seguinte, na empresa que eu naveguei, eu tive chance de, com 43 anos, eu fui comandante quase de todo mundo. Todos que estão agora, no momento, todos foram meus subordinados. Salvo o comandante Newton de Paula, que é um excelente comandante, foi muito meu amigo, ele hoje está nos Estados Unidos, que a família dele está lá, e ele me ensinou muita coisa também. Eu fui
piloto e imediato dele. Mas todos os demais atuais foram meus subordinados. E eu vejo que, às vezes, a pessoa não é a mesma coisa quando é piloto, quando é imediato, e quando sobe, às vezes, o carro de comando, a pessoa muda e coloca para fora alguma coisa que não parecia antes. Entendi. Cada ser humano é uma coisa. Eu, graças a Deus, eu fico feliz, porque quando eu pratiquei na Aliança, em 1974, 75, um marinheiro viajou comigo, e depois eu tive esse marinheiro como marinheiro quando eu estava comandando. Olha. Né? E ele falou uma coisa para mim, que eu fiquei, para mim, já ganhei a minha vida na Marinha Mercante. Ele falou assim: comandante Gondar, o senhor é a mesma coisa desde quando era praticante. É por isso que as pessoas gostam muito do senhor. Então a gente por isso, entende. Olha, tem uma coisa eu sou cristã, né? O senhor sabe disso. Tem uma coisa na palavra de Deus que diz o seguinte, que eu levo isso como ensinamento. Está em Provérbios 15:33. A humildade precede a honra. Isso. E o senhor tem essa honra com o senhor carrega isso com o senhor, porque o senhor é uma pessoa que, apesar da vasta experiência que o senhor tem, o senhor, com humildade, o senhor consegue tudo. O senhor consegue chegar nas pessoas de alto, né, nível, nas pessoas que têm um nível, eu não estou dizendo de nível, eu estou falando em relação à hierarquia. Em relação à posição social, exatamente, né? Não é necessário certo. pisar, não, a vaidade não vai levar. Não há necessidade, não. Eu, por exemplo, eu converso com autoridades, converso com pessoas importantes, converso com funcionários públicos, né? Da mesma maneira como que eu converso com moços que converso com maneiro. Por isso que eles têm liberdade comigo. E a gente tendo liberdade, eles têm facilidade de me confidenciar uma série de problemas. Isso dentro do navio, comandante? Muito bom, é muito bom. E eu, quando cometo um erro, eu digo: olha, você me perdoa, eu me excedi naquele momento, mas a ideia não era isso, nós estávamos numa manobra, eu falei de uma maneira mais áspera com você, mas eu falo isso para o outro ouvir. Sim, entendi. O outro ouvir. E eu me excedi, você não me leve a mal, foi um momento de manobra. Manobra não existe por favor e por gentileza, e mestre, por gentileza, o senhor podia largar o ferro? Não existe, só existe. Ferro é a nossa âncora, né? As manobras são gritadas, e tem que ser gritadas, porque a ordem tem que ser bem entendida. Sim. E quem recebe a ordem tem que devolver a ordem. Você é da Marinha, sabe? A pessoa tem que confirmar o que. Sim. Então, nessas horas, a gente tem que advertir: olha, você, por favor, você responda, quando a gente der a ordem, você confirma que você recebeu. Sim. Né? E aí o rapaz ficou sentido, porque, comandante, o senhor me distratou, não distratei você, mas de qualquer forma. Faz parte do dia a dia. Faz parte do nosso dia a dia, né? Não existe manobra. Por gentileza, você pode dar o leme 10 graus aboreste? Isso não existe, pô. Isso é uma. Por favor. Pode ser. Por favor, você podia reduzir um pouquinho a máquina? Daqui a pouco nós vamos bater? Nossa. Pode. Mas não é assim. Então, as ordens têm que ser claras, objetivas e ditas em alto e bom som. Com essa expressão que se diz agora, em alto e bom som, tem que ser bem entendido. Verdade. Comandante, nesses anos todos, assim, quando o senhor saiu da Marinha Mercante, o senhor ainda tem saudade? Foi uma tristeza, né? Parar de navegar foi tristeza, mas eu já estava preparado para isso, porque a Aliança estava no regime da Hamburg Süd, agora não. Agora a Maersk comprou a Hamburg Süd e a Maersk oferece mais flexibilidade. Tanto é que já tem comandantes, chefes e tripulantes que passaram de 65 e ainda estão se estendendo desde que tenha boa saúde. Mas eu já fui preparado, porque eu sabia, eu estava chegando lá, puxa vida, estou chegando na linha de chegada e eu vou ter que parar. Né? Então, eu já começava a ajudar a empresa nessa parte de documentação, na parte do Tribunal Marítimo, essa ligação com a Marinha, né? E com isso eu fui, de certa forma, me preparando, e hoje eu trabalho para a empresa nesse sentido, né? O meu contrato com a Aliança não tem exclusividade, eu posso trabalhar para outras pessoas e para outras empresas, mas basicamente o serviço da Aliança praticamente me absorve o tempo todo. Né? Me diz, nós estamos chegando no final, o que o senhor daria assim, de conselho para os que estão chegando hoje na EFON? Essa turma nova que está chegando agora, cheia de gás, cheia de sonhos. Bom, a Marinha Mercante de hoje é diferente da nossa época.
você veja que a maioria dos jovens estão mais voltados ao offshore. Mas o que eu diria a eles é o seguinte: não parem de estudar. Tem que estudar o tempo todo. A Marinha Mercante cresce a olhos vistos, né? A tecnologia cresce a cada dia. Procurem se especializar bem numa língua inglesa para não tropeçar como eu tropeçava antigamente, né? Porque na nossa época não tinha essa facilidade. E não parem de estudar, procurem sempre uma proficiência na língua inglesa, se dediquem à profissão. Hoje em dia existem mais facilidades no sentido do sujeito folgar, ir para a terra, esse sistema um por um. Isso é uma coisa, de certa forma, moderna, talvez não tenha. O offshore que começou com isso, as empresas navistas também já começaram com isso, para poder prender mais o aluno. Mas é importante isso, procurar amar a sua profissão, se dedicar à sua profissão, não parar de estudar. E as empresas de offshore, às vezes, elas são muito dinâmicas. Então, o oficial ele embarca num navio, daqui a pouco muda de empresa, vai para outra. Procure se fixar numa empresa o máximo que puder, porque isso é que dá confiança, gera confiança ao armador, né? E ele tendo confiança do armador, ele tendo esse carinho, o armador tem por ele vai conseguir crescer na sua profissão. A profissão de marinha mercante é uma profissão muito bonita, tanto a carreira de náutica como a carreira de máquina, são muito bonitas e merecem um cuidado muito especial de cada um. Eu sei que existe, toda profissão tem uma renúncia, tem um preço. Sim. E o preço da marinha mercante, na minha época, era a distância. Hoje em dia, nem tanto. Mas ainda existe aquela distância de casa, né? Sim. O sujeito passa 20 dias fora, 15 dias fora, ou 28 dias, ou 50 dias fora, mas em compensação existe os outros 50 que ele passa em casa ao lado da família. Então, dedicar-se ao máximo, a língua inglesa, uma proficiência ao máximo, se dedicar ao trabalho. Existem desafios, nada cai de mão beijada, né? Toda profissão tem uma renúncia. Ele entender isso e se dedicar bastante à profissão, né? Dedicação total e estudar bastante, estudar constantemente. Pois é, tá vendo? Estudar constantemente. A escola dá um preparo para a pessoa, um preparo operacional. Mas a prática, ele vai aliar a teoria que ele aprendeu na escola, a prática, e nunca parar de estudar. E fazer curso de especialização, se qualificar o máximo que puder. Tem aí a FEMAR, né? Tem o ICN, tem tantos, tem seminários, né? Eu tenho um exemplo, quer ver, uma moça que foi minha praticante, Gisele Manifesto. Hoje ela está dando palestra, está brilhando aí a menina, já deixou a gente na esteira, né? Porque a gente tem que entender que a Marinha Mercante, ela não é só aquele centro ali e os embarques. Ainda mais hoje em dia, eu estava nesse evento de mulheres, comandante, e eu percebi, tinha duas mulheres ali que me chamaram a atenção. Na verdade, três me chamam a atenção atualmente, que é a Isabela, né, que é advogada, é colega de profissão minha, mas já que foi mercante. Nesse evento eu conheci uma nutricionista que foi mercante, oficial, e uma psicóloga atualmente. Então, você vê, eles saíram da Marinha Mercante, mas foram para outras profissões, e eu comecei a perceber que a Marinha Mercante começa a ter tentáculos. Sim. Né? Porque você vê, você pegar uma nutricionista para trabalhar, que já foi mercante, que conhece a realidade do mercante, que conhece o dia a dia a bordo, é diferente de uma nutricionista. Fica um trabalho mais especializado. Mais específico, não é? Acaba tendo, por exemplo, eu trabalho com certificação, eu entendo, o meu trabalho ele é muito específico. Quando eu for falar para criar até o aplicativo, para fazer esse projeto do aplicativo, para conseguir colocar o pessoal de desenvolvimento de TI do jeito, né, da forma que tem que ser, é muito difícil. É difícil, sim. Imagina, né, as outras profissões, elas até entender o que você entende, você já está mais ainda avançado. É verdade. Entendeu? Então a Marinha Mercante, eu estou chamando a Marinha Mercante hoje de teoria do multiverso, sabe? Que ela está tomando uma outra guinada já, entendeu? A gente tem que parar de olhar as coisas como só aquele mundinho dos... Isso, né? Evita cair na rotina. Exatamente. Evitar cair na rotina. Não existe, além da bordo não existe rotina. Evitar aquela rotina de embarca, desembarca. Não. As coisas estão mudando. Se qualificar, procurar melhorar, otimizar ao máximo que puder, conhecimento sempre é bom. E o pessoal que está saindo? Agora, ao inverso, o pessoal que está resistindo para sair, quer ficar mais um pouquinho. Às vezes quem está resistindo para sair sentiu
está começando a sentir o peso da distância do lar, ou às vezes os problemas que surgem, filhos, enfim, tudo isso. Então, a pessoa que está saindo deve procurar uma sugestão que eu dou. Quem vai sair como 2ON, eu sugiro que não saia como 2ON, que ele saia pelo menos numa qualificação maior, numa categoria maior, de 1N. Porque quando ele eventualmente quiser voltar, ele já tem uma carta. Entendi. Ele pode fazer um estágio supervisionado, embarcando do 2ON. Um caso de um chefe de máquina, resolveu parar de navegar. Cansei, não vou navegar mais, já estou bem de vida. Tal. É bom, se ele parar como um oficial superior de máquina, você sabe, quando ele resolver voltar, ele volta, pelo menos pode atuar na função de primeiro oficial de máquina. Uhum. Ou seja, então sempre é bom sair, mas sair numa categoria acima. E às vezes acontece com colegas meus, né, da minha época, que o cara sai como segundo oficial de náutica. Então ele fica 5, 7 anos fora, 8 anos. Quando quer voltar, ele é praticante. Né? É verdade. Entendeu? Um praticante, assim, com muita idade, você acha que as empresas ficam um pouco... Ficam um pouco receiosas, sim. Ficam um pouco receiosas. Por exemplo, agora tem um caso de um rapaz, bem mais moderno do que eu, segundo oficial de máquinas. Ele foi segundo oficial de máquinas há 8 anos. Aí saiu. Ele tinha tempo para fazer uma PMA. Ele deveria ter feito a PMA para depois sair. Você está entendendo isso? Uhum. Fazer para assumir uma categoria maior para depois então sair. Então, se ele chegou lá tão pertinho, por que ele não fez? Agora não, ele vai cumprir um estágio supervisionado, né, como praticante. E tem quase 10 anos de oficial de quarta navegação. Entendeu? Tá vendo? Fica a dica aí para os mais novos, fica a dica para os mais velhos. Comandante Gondar. E para os garotos da EFON também. Para os garotos da EFON, né? E quem está durante essa navegação aí, que essa profissão que é tão difícil, mas também é tão... Nossa, eu nunca fui mercante, mas eu acho que eu tenho essa... Você tem essa... essa vertente. O mais perto de um mercante que eu acho que eu vou chegar vai ser quando eu boto o pé no navio, como eu faço visita, mas depois eu saio. Que eu tenho medo do navio navegando. Eu acho que eu nem vou para cruzeiro por causa disso. Engraçado que às vezes... Navio parado tá ok, navio navegando. Eu já fiz palestra para escoteiros do mar, nativos escoteiros do mar, e normalmente na idade de 15, 18 anos é que estão para escolher uma profissão. Mas tem crianças, tem criancinhas também que está ali, o pai está acompanhando. Né? Aí eles perguntam, mas professor? Eu não sou professor. Mas se um prego afunda, como é que um navio de ferro daqueles vai explicar afunda? Isso. Olha, você quando estudar física, você vai aprender. Porque aquele navio de ferro pesadão não afunda. Não afunda, nossa. Imagine com aquele monte de containers e coisas. Nossa, eu confesso que essa não é só uma questão de criança, eu também fico... Mas a física explica. A física explica. Comandante, foi um prazer. É sempre um prazer. E a gente vai fazer outras vezes, porque eu sei que, olha aqui, ele colocou bastante coisa aqui, olha. Para comentar. E ele não vai jogar fora isso daqui, porque a gente tem outras conversas para fazer. Eu não comentei nada do que está aqui. Foi o que eu falei, a gente vai fazer um bate-papo e a coisa vai fluir. Certo. Eu posso, inclusive, depois contar, assim, algumas histórias interessantes. Quero. Porque às vezes... botar lá no canal também. Você quer ver uma coisa interessante, Luiz? Uma ocasião, uma turma da EFON, mas foi uns 7 anos atrás, eles fizeram um teatrinho desse meu primeiro livro. Contaram 2 histórias, saiu muito engraçado. Porque no livro, quando você lê o livro, é frio, né? Você lê o livro, você está lendo ali, acha até engraçado, mas fechou e acabou. Mas essa história reproduzida em teatro, nossa, quando o sujeito fazendo uma voz engraçada, e tinha os alunos da EFON com essa vertente artística, né? E fizeram 2 historinhas muito bem feitas. Pelo menos esse pessoal já está embarcado, né? Mais uns 7, 8 anos já estão viajando por aí. Mas eu tinha essa ideia de tentar teatralizar alguma dessas crônicas.
porque fica muito mais engraçado do que simplesmente a leitura fria. Fica a dica aí pro pessoal da EFON fazer outras e outras peças. Fazer umas peças, eu né? posso ajudar a dirigir isso aí. E eu vou lá filmar a peça que vocês fizerem. Eu tenho certeza que todo mundo vai Essas gostar crônicas bastante. são tipos sketches, né? São sketches rápidos, coisas rápidas, mas são coisas muito engraçadas. E tinha lá um aluno da EFON, não lembro o nome dele, ele fazia muito bem isso, ele fazia uma voz engraçada, né? E o pessoal já ria só dele começar a falar. Ainda mais da história que sempre coloca no final um final surpreendente e cômico ou pitoresco, né? Muito bom. Tá bom, Luiz, eu estou aqui sempre à disposição. Gente, nós ficamos por aqui com o meu amigo comandante Gondá, que é uma pessoa maravilhosa. Comandante, eu fico lisonjeada. Por acaso vocês não sabem, o comandante Gondá, essa história do canal de Papo Pro Mar, a gente teve mais ou menos esse bate-papo durante a pandemia, no início da pandemia. Eu tinha vontade de começar a criar esse canal de entrevistas com pessoas que fossem mercantes, de pessoas que fossem ligadas à Marinha Mercante. E ele sempre foi um entusiasta, foi a pessoa que mais incentivou esse canal. Então, eu fiz questão que ele fosse o primeiro, né? A gente até falou de outros nomes e aí eu acabei, né, vindo por esse nome, mas tivemos outros nomes. De Conversa de Porta-Ló também foi um nome uma sugestão que foi dada pelo comandante Gondá. E eu fico muito, muito feliz de coração de estar aqui, de estar entrevistando o senhor, porque eu sei que o senhor tem muita história para contar, muita experiência para passar. Essa garotada que está chegando agora precisa disso. As pessoas que estão na pedra precisam ter essa voz de esperança, esse avivamento da Marinha Mercante, que está um pouco triste, né? Mas a gente vai conseguir dar esse avivamento, dar voz à Marinha Mercante novamente, colocar ela de forma, com aquela força que ela merece. Eu fico feliz por ter sido o primeiro a ser entrevistado. Agora, uma sugestão: Ildelene, Gisele Mantifesto. Tá vendo? Né? Então já fica a nosso Isis, convite, a Isis, a primeira oficial de máquinas da Marinha Mercante. É bom para a garotada da EFON conhecer essa turma que passou, essas primeiras mulheres, elas contarem as suas experiências. Sim, sim. A Gabriele, que dá aula no CIA agora, contar as experiências dela, para ver as pressões que elas sofreram a bordo. Né? Com certeza. Isso é muito interessante. As pioneiras sofreram muito, agora não. Agora a Marinha Mercante, já passaram mais de 20 anos, já aceita a mulher com facilidade. Não foi o caso do ano de 2000, 2001, 2002, até 2007, 2008, as mulheres sofreram muitas pressões a bordo, em razão de serem as pioneiras, porque tinha gente que de fato não aceitava. E não é só da de bordo, não, da empresa também. Mas, infelizmente, hoje em dia já está aberto para a mulher. Hoje em dia, 30% das alunas da EFON, e esse peão que são as primeiras colocadas, né? Já deixou o homem para trás, já ficamos na esteira, né? Mas essas sugestões, a Gisele, a Manifesta, a Isis, a Ildelene, seria uma excelente entrevista. A Vitória Régia está na Marinha, não sei se você teria permissão. Se ela tivesse, o dia que ela tiver permissão para falar. Até porque as entrevistas a gente não tem objetivo de tacar pedra em instituição. Não, só ela passar a experiência dela para as novas alunas verem como. Sim. A DNL, que foi a primeira como chefe de máquinas também da Aliança, a Transperto tem chefes de máquinas agora, que eu não lembro mais do nome dela, mas tem a Vanessa, por exemplo, mãe de 3 crianças, comando dos navios de gás. Poxa, tem... Deixa a sua sugestão aí. Tem muitos exemplos. Quem você quer que entre aqui no De Papo Pro Mar, para a gente entrevistar, para poder saber mais ou menos da carreira e como foi, como não foi. Eu vou tentar entrar em contato com essas pessoas e a gente vai tentar fazer esse bate-papo que nem a gente fez aqui com o comandante Gondá. E também o staff de terra, as pessoas que trabalham no pessoal que trabalha no sistema de RH sofre muito. RH apanha muito, né? Você sabe. Desembarcadores, que não tem vida, que o celular não para de tocar muitas das vezes na madrugada. Exatamente. Os ship planners também, quem planeja, enfim.
todo esse staff Sim, que sim. envolve a Marinha de Guerra, eu acho interessante. Marinha Mercante. É interessante você entrevistar, Com certeza. porque vai gerar um grande interesse em cima do seu canal, com certeza. É isso aí. Bom. Gente, fica aqui o nosso abraço para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Tá, um abraço a todos, felicidades e um bom fim de semana para vocês.